Muito bem-vindo a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área de saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico e consultor empresarial. E hoje, no nosso episódio, falaremos sobre a crescente judicialização das demandas indenizatórias no Brasil, abordando os números das ações judiciais. O que a gente vai falar nesse episódio? Pessoal, nós vamos falar sobre o crescimento de ações judiciais contra os médicos, né, e não profissionais da área de saúde. Isso aqui são somente com médicos, então nós vamos abordar os números do crescimento, o aumento dos números, né, o estado mais demandado, nós vamos falar também sobre as especialidades mais demandadas, a lei obrigatória que nós temos hoje em alguns países, né, nós vamos falar, né, consequentemente apenas direcionada de um país, né, e casos e fatos de judicialização. Então, pessoal, nós vamos falar aqui sobre o total de médicos, né, iniciar falando sobre o total de médicos que a gente tinha no início do ano agora de 2023. Vamos fazer um paralelo, porque quando eu fui fazer essa pesquisa ontem, e aí teve essa alteração, eu achei interessante trazer. Falei, bom, então esse material foi retirado do meu livro, né, Vulnerabilidade Médica e a Gestão do Risco Profissional, e eu venho agora abordando os números do total de médicos. Então, olha para vocês verem, no dia 3/1, a gente tinha um total de médicos no Brasil de 618.069 médicos, sendo que as inscrições principais eram 562.075, total de inscrições secundárias 55.802, total de estudantes estrangeiros 192. Olha a diferença agora em 15/5/2023. A gente pulou de 618 para 625.292 médicos inscritos, onde 566.835 são das principais, né, as principais inscrições, as secundárias 58.000 e estudantes estrangeiros 250. Então teve um aumento aí significativo em poucos meses, né? Antes a gente tinha 500 e poucos mil médicos, em menos de um ano já foi para 625 mil médicos. São muitos médicos, né, formando todo ano, né? Muitos médicos. Então, essa comparação, né, ela é proporcional também. Quanto mais médico, maior número também de se ter problemas e de aumentar o número de judicialização. Agora a gente vai aqui apresentar o aumento do número, né, dos processos em 27 estados. Então, foram analisados 32 mil processos, onde em São Paulo, só em São Paulo tem 20.957 processos, né, dando aí no total de 64,71%. O que isso quer dizer? Apenas nas nomenclaturas erro médico e responsabilidade civil, tá? Então, claro que pode ter muito mais processos, só que esse estudo, né, do livro, né, Vulnerabilidade Médica e o aumento dos números, né, aí da judicialização no país, o que eu quero dizer? Isso aqui são apenas na pesquisa de erro médico e responsabilidade civil. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega cada estado, a gente entra nas comarcas ali, né, no sisteminha dos tribunais e faz essa pesquisa por palavra-chave, como se fosse do Google, né? Aí você tem que ter um pouco de experiência para poder fazer as consultas adequadas. E são consultas avançadas, com as palavras entre parênteses, né, com espaço certinho para poder apenas onde conter erro médico e responsabilidade civil, a gente trazia os processos. Porque existem variadas formas de se fazer essa pesquisa, né? Se eu colocasse pura e simplesmente só erro médico, eu traria muito mais processo, sabe? Se eu fizesse uma pesquisa com uma diferença ali de palavra, eu traria muito outros tipos de processo. Então, eu quis ali focar em erro médico e responsabilidade civil específico.
E aí a gente vem, né, pessoal, apresentando aqui apenas as 10 principais. Rio Grande do Sul com 5,39%, Rio de Janeiro 4,69%, Rio Grande do Norte 3,82%, Minas Gerais 3,31% e assim sucessivamente. Mas os 10 principais foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Distrito Federal e Territórios, Paraná, Pará, Goiás e Santa Catarina. Esses são os mais judicializados, né, que a gente pode ver aqui no gráfico. Sobre o crescimento de demandas judiciais, a gente pode ver aqui nesse gráfico que nós temos São Paulo, né, com um crescimento super elevado, mas se vocês verem nesses gráficos, por mais ali, né, que estejam em alguns pequenos, o gráfico, ele está sempre proporcional, ou seja, ele sempre está crescendo, está em crescente, né? A gente tem que colocar aqui um parênteses, pessoal, porque em 2021 a gente teve Covid, né? 2020 e 2021. Então, teve um pouco ali de diminuição. Mas aí, isso quer dizer que os tribunais estavam fechados, então não tinha processo, né? Mas aí, depois que voltou tudo em um determinado ano. Foi 2022, e então 2022, exatamente, teve interrupção. Então, 2022 vai ter uma crescente muito maior de judicialização e tal. E aí, a gente vem falando sobre as especialidades mais demandadas, né? 2016 a 22, né? Quem ganhou disparadamente? Alguém sabe? Vocês querem... Ginecologia com obstetrícia? Não vale, né? Não vale. Perguntar para quem já sabe. Quem tá na área foi fácil demais. Com açúcar. Acertou. Assim, ginecologia e obstetrícia. Ganhou, né? Disparado. Ao e o segundo contrário lugar? Do que muitos pensam, né? Que é a cirurgia plástica. Exatamente. Não foi bem assim. E depois, o que vocês acham? Cirurgia plástica. Traumatologia com ortopedia. A Isa tá craque. Acho que você estudou, você leu o livro antes, né? Exatamente. Depois de gineco e obstetrícia foi ortopedia e traumatologia, porque muitas vezes quando a gente vai ver lá, né? Enfim, os atendimentos de urgência em geral, assim? Exatamente. Tem bastante casos, né? E nesses casos são bem específicos de atendimento em SUS, hospitais públicos, enfim, que é muitos, né? A maioria dos casos. E depois, em terceiro lugar, a gente vem com cirurgia plástica, né? Cirurgia plástica veio aí em terceiro. Então, primeiro, gineco, segundo, né, ortopedia, e terceiro, a gente vem com cirurgia plástica. E depois, infectologistas, e aí cirurgia geral. É bem mais... Né, Exatamente. Então, a gente pode ver nesse gráfico aqui especialidades mais demandadas em São Paulo. Eu quis pegar algumas principais para poder abordar, porque, de uma forma geral, cada estado tem uma demanda maior do que a outra no que diz respeito à especialidade. Então, se a gente for olhar em São Paulo, a especialidade mais demandada foi cirurgia plástica. Já em ginecologia e obstetrícia foi o segundo. Terceiro, ortopedia. Então, né, foi um pouco diferente, né, o estado de São Paulo, somente em 2022, né, esse gráfico que eu estou mostrando. No Paraná, a gente já teve ginecologia e obstetrícia como primeiro, depois clínico geral, né, enfim, vamos colocar aí clínico geral, plantonista, porque muitos processos, por mais que a gente sabe que tem uma diferença, né, muitas vezes o processo, quando a gente lia, estava clínico geral, e quando estava plantonista, a gente acabou juntando. O generalista. Aí a gente colocou, plantão. exatamente, aí a gente colocou tudo. Eu sei, né, que é diferente, né, mas no processo, como eles não entendem, não têm esse entendimento, eles colocaram em uma coisa só. E aí a gente fez isso aí, né, jogou no gráfico. E depois veio ortopedia. Né? Então, assim, olha para você ver, no Paraná, ginecologia obstetrícia, depois clínico geral plantonista e depois ortopedia, né? Aí a gente vem no Rio de Janeiro, cirurgia plástica também, depois ginecologia e depois ortopedia. Ou seja, a gente nunca sai muito disso,
né? É sempre essas três primeiras. Três no topo, né? No topo. Em Minas Gerais, ginecologia e obstetrícia, depois ortopedia e clínico geral e plantonista. Incrível que pareça, não apareceu, né, aqui como cirurgia plástica como maiores, né? Eu estou falando aqui entre as três primeiras, cirurgia plástica ficou ali em quarto lugar, né? Se a gente for olhar assim. No Distrito Federal, cirurgia plástica em primeiro, depois o clínico geral plantonista, ortopedia, ginecologia, então teve ali bem pareado, certo? E aí, o que a gente, né, o que eu queria abordar no livro sobre a questão da responsabilização do médico, né? A gente vê esses números e a gente entende que está havendo um aumento exponencial no número de judicialização. Hoje, eu já falei isso diversas vezes, vou falar novamente, o paciente não é mais paciente, ele é cliente. Até a justiça tem entendido assim, colocando, né, por mais que eu discorde, mas existem, né, entendimentos divergentes e aí cada um entende de uma forma. Qual é a defesa do consumidor? Na minha opinião, não entraria ali, né, nessa questão jurídica, né, de relação médico-paciente. Com tantas particularidades, né? É muito diferente. O código do consumidor tem que balizar. Não é estranho, assim, código do consumidor a gente vê mais produto, mas agora colocar uma profissão tão, sabe, assim... complexa, que é a medicina. É uma atividade de meio, nem é uma atividade de fim, mas a relação... Não tem garantia de resultado. E aí eles querem cobrar isso com o Código de Defesa do Consumidor. Então, sim, por que eu quis trazer esses números? Para poder justamente demonstrar que o médico tem que se preocupar, independente... É real, né? Exatamente. Essa estatística está aí para provar aqui, isso. A pesquisa está aqui. E isso porque eu abordei apenas erro médico e responsabilidade civil. Para não ficar tão abrangente. Para não ficar, porque senão não ia conseguir, né? Fazer essa... Trazer esses números tão precisos. Então, assim, e também cá para nós, né, gente? Eu tive que entrar milhões de vezes dentro, né, de diversos... Toma tempo, aí o sistema para, aí você tem que saber onde é que você parou, né? E até onde eu sei, eu não estou habituada a acessar esse tipo de site, né, da justiça, mas eu acredito que tem que entrar em um por um, né? Em estado por estado. Não tem uma base de dados unificada, né? Não, você tem que ter esse deverzinho de casa aí de sentar, né? Uma pesquisa bem abrangente. E fazer uma pesquisa, né, bem abrangente, exatamente. Então, né, por que a gente está dizendo isso? Sobre a conscientização dos médicos, né? Eles que estão nos ouvindo aí, que vão nos assistir. Eles entenderem esse crescimento e também eles verem que, por exemplo, na Itália já existe uma lei, é a lei chamada Balduzzi, ela é a lei 189/2012, que em agosto de 2013 ela entrou em vigor, dizendo que os profissionais da área de saúde são obrigados a fazer o seguro. Ou seja, se o médico, cirurgião dentista vai atuar, se ele não tiver o seguro, ele não pode trabalhar. É um pré-requisito, É um pré-requisito. Então, isso aí traz o quê? Segurança para o paciente. Eu até coloquei aqui, né, para vocês verem, né, sobre essa lei, né, que deve estar em tela aí, para vocês poderem entender. Então, olha que interessante, eu vou ler aqui só algumas partes. A lei, né, 189, chamada Balduzzi, introduz, entre outras coisas, a obrigatoriedade de médicos contratarem seguro de responsabilidade civil profissional a partir de agosto de 2013. Se não houver mais prorrogações a serem consideradas no momento, no entanto, improvável. Este tipo de apólice, responsabilidade civil, prevê a indenização dos doentes que sejam involuntariamente lesados por erro ou omissão de profissionais, médicos ou dentistas, inscrito no registro profissional no exercício da atividade profissional, que desta forma é protegido pelo perfil estatutário.
Também é verdade que os tipos de trabalho médico são os mais díspares. E embora a referida lei não distingue dentro das variadas galáxias profissionais, ou seja, a complexidade profissional ali, é preciso confrontar concretamente as diferenças consideráveis em termos de risco entre médico-dependentes livres e filiais, bem como entre diferentes tipos de especialidades cirúrgicas, alguns de risco particularmente elevado, nomeadamente ortopedia e ginecologista. Ó, pra você ver, lá já falando. Lá também mas tem não esse só, apontamento, né? mas não só. E médicas. Tudo num momento histórico em que o que diz respeito às instalações de saúde pública e região, né, de Veneto decidiu recentemente pelo próprio seguro, contando apenas com empresas privadas para a exorbitante indenização de 500 mil euros por sinistro único. Então, né, agora pode voltar aqui para a gente, não precisa mais da apresentação da tela. Então, só para a gente poder entender, né, que em alguns países já são, né, em entendimento de que todos os profissionais, para poder trabalhar, independente da sua área, né, é lógico que eles falaram aqui de ginecologista e tal, mas falaram em médicos, enfim, de todos os casos, né? Então são empresas privadas que eles vão lá, fazem essa consulta e acabam contratando, igual aqui, não muda, né? E aí a gente estava discutindo, né, sobre a questão dos Estados Unidos. Estados Unidos, lá não é obrigatório. Não tem obrigatoriedade. Não tem uma lei, né? Não tem uma lei, mas a gente sabe que todos os profissionais da saúde são, né, ali, tem essa preocupação de fazer essa contratação. Lá, 80% da população tem seguro. Aí eu estou dizendo não só médico, né, porque médico eu acredito que seja até maior, né? A maioria dos médicos já sabem da importância, porque os processos lá são milionários, são processos de indenizações milionárias, né? Então, querendo ou não, se tiver um seguro, fica um pouco mais complicado, né? O médico, o hospital já tem isso, né? Já tem essa preocupação. E isso, gente, né, vem sendo trazido cada vez mais, né, aqui para o Brasil, né? A gente tem visto que muitas pessoas já estão se preocupando com o seguro de responsabilidade civil, que é interessante, porque isso é uma conscientização. A gente vê pessoas, como eu já vi, né, que não tem um seguro de responsabilidade civil e ter que indenizar. E muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro ali para indenizar. E ela se vê ali com um grande problema, além dos custos jurídicos, etc., né, que a gente sabe que tem e que não é barato, né? E aí, né, eu quis trazer aqui só para a gente poder dar uma finalizada sobre casos e fatos processuais, né? Então, tem um caso, né, de redução de mama onde houve um ato cirúrgico com a falha do estado comatoso vegetativo. Então, a mulher buscou uma redução de mama, né, junto ao profissional. Ele fez, enfim, a análise dela, pré-operatório, tudo certinho, e aí ela foi fazer essa cirurgia. A partir do momento que ela foi fazer a cirurgia, ela entrou em estado vegetativo, né? Ela foi fazer uma redução de mama e teve esse problema, né? E aí, né, esse trauma, ele foi irreversível, né? Então, assim, olha a responsabilidade de uma coisa que parece ser tão boba, né? Fazer uma redução de mama parece, né, algo só que vai melhorar a estética ou até a saúde, dependendo da cirurgia. A pessoa piorou a condição de vida dela, o estado vegetativo. Exatamente. E aí o que aconteceu nesse caso, gente? O médico, ele não deu assistência adequada nem para a paciente, nem para os familiares. Então ele não estava dando informação ali, né? Ele, por simplesmente, tirou ela ali daquele hospital que foi feita a cirurgia e ela foi direcionada para outro hospital. E aí, como ela foi direcionada para outro hospital, depois ele continuou a vida dele, pura e simplesmente, né? E aí, o que acontece? Essa família ajuizou uma ação, né, contra esse médico, onde ele demonstrou ali essa negligência, né, junto à paciente,
E aí trouxe, né? E os julgadores entenderam que não só eles entenderam que ali, né, ali na perícia judicial, teve o problema da anestesia. Então, o acontecimento, né, o acontecido, foi ali na anestesia. E depois que foi generalizado para, né, outros problemas ali no procedimento, né? E aí o que aconteceu? Essa perícia de pós-operatório acabou trazendo ali para todos os julgadores que não foi só o médico, o cirurgião plástico, mas sim toda a equipe. Fim das contas, houve, né, a consideração de dano moral no pagamento de indenização de 200 mil, né, para todos eles, que isso é dividido entre eles, e o valor de como é que eu posso dizer, gente? Não, dano material não, foi de pensão vitalícia. Pensão vitalícia. Porque, enfim, ela trabalhava, eles conseguiram demonstrar que ela era saudável, que tinha, enfim, pensão vitalícia de 2 salários mínimos, sendo médico e hospital. O hospital também foi condenado, né? Então, esse é um caso para vocês poderem observar, né, os problemas que os médicos podem sofrer. Imagina você tendo que indenizar a vida inteira um salário mínimo, né, por uma coisa que, vamos dizer assim, talvez nem foi gerado por você, e sim pelo anestesista, mas é você que estava fazendo cirurgia. É o responsável ali pela cirurgia, É responsável. Então, assim, é claro, gente, que juízes podem ter entendimentos, a justiça ela não é assim, certinha, que se acontecer o mesmo caso com outro cirurgião, assim, vai acontecer a mesma coisa. Pode ser, né? Pode ter desdobramento muito pior, entendeu? Ou como pode não ter desdobramento nenhum. Mas você vai correr o risco? Não tem jeito, sabe? Então, assim, é muito difícil você prever. E se você não consegue prever, é melhor você estar o quê? Tranquilo, segurado, prevenido, né? Fazer uma gestão de risco. Por que foi o intuito, né, justamente de eu escrever esse livro, né, Vulnerabilidade Médica e Gestão do Risco Profissional, foi justamente para quê? Mostrar que os profissionais da área de saúde estão o tempo todo correndo risco. Todos estão vulneráveis a um processo. Com certeza. É aquilo que a gente sempre fala, né? Primeiro, que não é preciso errar para ser processado. E segundo, que qualquer profissional, se ele atua na área da saúde, seja qual área for, não é só cirurgião, não é só o ginecologista que pode ser processado. Mas, se ele já está atuando, ele corre o risco. É isso aí. Então, assim, eu espero que, né, eu tenha aqui abordado, né, os números. Eu sei que muita gente está escutando, mas se você tiver disponibilidade de entrar, né, nas nossas redes sociais, @segurimedioficial, @defesamédica.online e @Cassiano Oliveiras, né, vocês vão conseguir ali ter acesso às entrevistas, e lá vai ter o que? Os gráficos, né, vai ter o vídeo, vai ter a entrevista completa para vocês poderem observar a importância, o crescimento, enfim, e ver os números efetivamente, né, do que foi tratado hoje aqui, né? E esse foi mais um episódio podcast Seguro e Médio e Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. E se quiser saber mais sobre o assunto, entre no link que está logo abaixo, o link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio, onde falaremos sobre a importância de se contratar um seguro de vida. Até lá, pessoal. Abraço. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui.